Dragão, técnico Cláudio Tencati, já com você, com toda a imprensa aqui presente no CT do Dragão. CT Dragão do Brasil agora é a nossa coletiva pré-jogo. Segunda-feira já tem estreia, o Atlético enfrenta o Atletique. É o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos à entrevista coletiva do técnico Cláudio Tencati. Boa tarde, professor. Boa tarde. Na última Série B, né, que você disputou, foi vitorioso, né? Conquistou o que os 20 times entram pensando, né, que é conquistar esse acesso. Claro que não tem uma receita, cada caso é um caso, são situações diferentes, equipes, tudo diferente. Mas o que aquela campanha vitoriosa ali com o Criciúma, que pode ser que no início ali nem era colocado como um dos favoritos ao acesso, né? Numa que tinha, inclusive, gigantes aí do futebol brasileiro. O que aquela campanha vitoriosa te dá um rumo ali para começar esse trabalho no Atlético? Boa tarde. Boa tarde. Não há dúvida que realmente é uma competição exigente, uma competição de regularidade. O Atlético não vem para ser um debutante, já é uma equipe consagrada, né? E é uma equipe favorita ao acesso. E nós sabemos dessa responsabilidade frente ao Atlético e sabemos aquilo que o Atlético quer. Então, isso temos passado para os atletas. E a gente tem falado, existe a pressão, mas se a gente vive a pressão, porque ele é um privilégio, porque nós estamos num clube que todas as vezes que disputa a Série B, ele é um sério candidato ao acesso. Então, não será diferente nessa temporada sob o nosso comando. Como também, quando estive aqui em 2018, foi da mesma forma. E o Atlético brigou até a reta final pela busca do acesso. Da minha experiência, né, nos últimos clubes que a gente trabalhou, né, no próprio Atlético em 2018, inclusive na época, estavam os 3 goianos também disputando a Série B. Então foi uma competição acirrada, foi uma competição exigente, vai ser de novo. E as últimas que a gente percebe é o quê? As oscilações. Quando você tem que rapidamente frear a oscilação e, de novo, buscar equilíbrio. E foi isso, na minha opinião, no Criciúma, que a gente viveu para buscar o acesso. A gente teve uma arrancada muito boa, né? Depois daquela arrancada teve uma oscilação, terminamos, e aí você tem que se manter perto do bloco de acesso, do grupo de classificação, então sempre da metade para frente da tabela, isso é importante, e foi o que ocorreu. E quando a gente chega numa reta final de turno, é onde deseja todo mundo estar, que é a arrancada para você buscar o quê? A pisar no G4 e não sair mais e buscar o acesso. Então foi isso que ocorreu com a gente. Nós tivemos ali na sequência de 7 jogos finais, 5 vitórias. Então isso que nos colocou na situação nas últimas rodadas no G4 e nós permanecemos lá e não saímos mais. Então essa é a regularidade. Quando você não estiver no G4, você tem que estar próximo. Você tem que estar no bloco da frente. Você não pode se distanciar. E ter equilíbrio. Saber que a competição é difícil. Quem estiver no G4 sempre vai ser alvo das outras equipes, então vai ser uma gangorra de busca de manutenção do G4 quem estiver lá, quem sair estar próximo. Então isso vai ser como meta nossa para a gente realmente fazer uma competição equilibrada e, como eu disse, se nós tivermos que entrar nela antes, suportar e manter. Se ocorrer de sair, manter o equilíbrio perto. E quando entrar, e se for numa reta final, não sair mais, que é o desejo, que aí todo mundo vai sorrir e o Atlético quer sorrir para que isso aconteça. Professor, e a Série B começa com alguns treinadores assim, no currículo com acesso, no caso do senhor. E muitos assim, dos torcedores apostam muito no teu retorno, no teu trabalho. Eu gostaria de saber como é que o senhor trabalha com isso, como sendo assim, um dos referenciais do time, claro, fora do campo. E também se o senhor já confirma Vladimir, Matheus Felipe e aquele meio que o senhor tem trabalhado, um meio, vamos dizer, com tripé com jogadores mais armadores. Boa tarde. Boa tarde. A gente sabe do compromisso da responsabilidade e quando a gente vem para um clube vivendo um momento que a gente está vivendo da carreira profissionalmente também, já de um pouco mais de bagagem, um pouco mais de equilíbrio, de maturidade, né, e principalmente na Série B. E quando o Atlético nos convida, a gente sabe que o Atlético traz porque o Atlético confia no trabalho e naquilo que a gente pode fazer para o Atlético. Então, não há dúvida que eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade, sei da referência que os torcedores têm do nosso trabalho, e eu sempre fui um treinador que onde eu passei, eu deixei um compromisso, um legado de comprometimento com o clube, então não vai ser diferente no Atlético nesse momento. Então o que eu vou transmitir para o torcedor vai ser isso, que as nossas equipes elas terão que ter uma entrega, ela terá que ter o perfil que o clube quer, de um time extremamente competitivo, de um time de um comportamento agressivo na marcação, que
joga vertical, né, que vai sempre ser propositivo na maior parte do tempo que for possível, não é um time reativo. Então, nós sabemos desse compromisso, e é o que eu tenho trabalhado com a equipe, é o que eu tenho voltado as falas para a equipe, para os jogadores, para eles comprarem a ideia e para que a gente, durante a competição, a gente realmente desenvolva e faça acontecer. Porque é o nosso desejo, né, de brigar no topo e buscar essa tão esperado, né, que todo mundo deseja, que é voltar para a Série A em 2026. Então, o Atlético deseja, é o meu desejo também, tenho certeza que é dos atletas, então a gente vai trabalhar para que tudo conspire e que isso aconteça. Será um trabalho árduo, difícil e que a gente possa realizar. Com relação à equipe, a gente tem trabalhado várias variações, né, a gente procurou uma equipe nesses 3 jogos amistosos identificar os melhores rendimentos. Trabalhamos com formações diferentes, né? Então, automaticamente, até por conhecer aquilo que cada atleta pode entregar diante daquilo que eu quero, né, de comportamento, principalmente, vocês vão ouvir uma palavrinha minha, comportamento, porque é a hora de se defender, é a hora de atacar, como que a equipe se comporta, então esse comportamento será importante. Falar de nomes aqui ainda não vou citar, até por conta que, né, o adversário também está atento a toda a informação, como a gente está procurando deles lá, eles estão atrás de nós, mas a gente já tem uma ideia de equipe, uma ideia de formatação, e acredito que esses próximos treinos aqui a gente já vai ter uma definição geral. Mas a gente tem uma definição inicial, mas eu tenho falado uma coisa para os atletas, eu tenho 5 substituições. Então, por isso que eu tenho variado, porque a equipe, em geral, ela vai ter um percentual, né, de mais de 40% de trocas durante o jogo. Então, isso é uma coisa natural. Então, eu tenho que preparar não só 11, eu tenho que preparar mais atletas, 15, 20, os que estão à disposição. Talvez de um jogo para outro, ou de um acúmulo de 2 para 3 jogos, já é necessário daqui a pouco, em algum momento, uma troca ou 2 trocas pontuais, para fazer uma variação tática, para fazer uma diversificação daquilo que a gente pensa de um jogo para outro. Então, os nossos atletas têm que estar preparados para isso. Então, eu já tenho falado isso para eles, né, e foi uma das coisas que, até para pontuação e mexer na estrutura de dinâmica de elenco, e isso funcionou em equipes anteriores que eu trabalhei, é essa variação tática. Então, é o que eu trouxe de proposta para o Atlético também, né? Então, aqui a proposta do clube gostou muito da ideia, porque já também tem essa ideia, né? Então, acredito que isso pode ser um ponto diferencial na competição para nós. Boa tarde, Tencati. Boa tarde. 3 semanas aí de preparação até a estreia do Campeonato Brasileiro. Você teve pouquíssimo tempo da sua chegada até o primeiro jogo. Quais que foram os pontos cruciais ali que você teve que talvez atacar um pouco mais nessa preparação? Você acabou de falar do elenco também. E a importância desse elenco, né, que a gente até vinha trazendo, que alguns jogadores poderiam sair, a importância desse tempo até para a definição dos atletas que ficam. O Atlético vai com 30 jogadores relacionados para esse Campeonato Brasileiro. A importância desse elenco e o que você atacou nesse tempo de preparação? Principalmente a gente, assim, toda mudança de treinador, ele tem um pouco de choque de conceito e ideias. Isso é normal. Cada treinador tem um perfil, cada treinador tem uma ideia, né? Então, quando você vem para uma mudança e você quer uma mudança, principalmente no comportamento, entre defender e atacar, você tem que fazer o atleta realmente pensar de novo. Ele sair daquela zona, né, que ele adquiriu de conforto dentro de um sistema, do modelo que vinha sendo utilizado. Então, esse foi o maior choque que nós tivemos nesse momento. Então, eu ataquei aonde? Muito? Na organização defensiva primeiro. Eu acredito que se toda a equipe tiver uma defesa forte, numa competição exigente como a Série B, tomar poucos gols, sofrer poucas derrotas, você vai ter resultado positivo numa sequência de jogos. Porque você sempre vai ter oportunidade de gol. Então, se a defesa estiver forte, se você tiver um time que marque forte, principalmente nos jogos em casa e fora, você vai ter uma estrutura defensiva sólida. Tomar poucos gols, perder poucos jogos e equilibrar ofensivamente, isso é onde vai te dar o acesso. Então, esse é o ponto que eu ataquei primeiro. Comportamento defensivo, a maneira que a gente quer marcar, a maneira que a gente vai ter que fazer, né? Então, vocês vão perceber isso durante os jogos. Quem viu os jogos, treinos, acredito que vocês já perceberam o quê? Uma imposição de uma marcação mais pressionante, mais exigente, principalmente no campo do adversário, exigindo muito duelo, exigindo muita competitividade. Então, essa foi uma mudança de comportamento mais exigente, né? A gente teve em algum momento do treinamento que até a gente ficou um pouquinho mais pobre na criação, um pouquinho mais, digo assim, difícil na criação, mas a gente já ajustou isso. Então já houve melhoria do último jogo, criou-se mais, produziu-se mais ofensivamente, teve-se mais gols. Então a equipe já conseguiu o equilíbrio que eu queria. Primeiro, se defender bem, né? Ter o comportamento defensivo que a gente pensa, e eles compraram a ideia, e ganhar o equilíbrio
ofensivo, criar mais, produzir mais, pisar mais na área, definir mais, cruzar mais, finalizar mais, e isso no último jogo do treino ocorreu. Então eu espero que a gente consiga levar esse conteúdo para o jogo já de estreia para o Atlético e exercer. Então isso foi o que eu mais exigi da equipe, foi o mais trabalhoso nesse momento. E vai vir a lapidação daí para frente. É uma jogada ensaiada, é uma bola parada, né, é uma diversificação na variação de sistema, então isso vai existir, mas pelo menos a gente já tem uma ideia central para a estreia diante do Atlético. Boa tarde, professor. Boa tarde. Foram cerca de 20 dias de trabalho, né, desde a eliminação do Goiano, essa intertemporada até a estreia. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desses 3 jogos, do desempenho geral da equipe, se te agradou e se foi satisfatório. E aproveitando também, se o senhor me permite, a Série B é um campeonato muito equilibrado. Ano passado Claro. a gente viu uma distância pequena de pontos entre o G4 até o Z4. Como que você vê essa Série B específica de 2025? Não temos nenhum clube considerado dos 12 grandes. Você vê como mais equilibrada ainda do que a do ano passado? Olha, começando pela última, não há dúvida que realmente o equilíbrio ele é grande, né? Porque são equipes que, e principalmente assim, quando entrou a SAFs, né, muitos clubes ganharam poder de investimento, né, com a SAFs. Então, automaticamente, alguns clubes têm um poder de investimento maior em contratação de atletas, né, em investimento em jogadores, e automaticamente como a gente fala, o clube que cai, que ainda mantém um caixa, que tem um fator financeiro positivo, ele já não é mais um diferencial, porque outros clubes passaram a ganhar isso com a SAFs. Então, está mais equilibrado esse processo. É claro que está tudo muito mais difícil, para contratar não é fácil, né? Os atletas realmente não são baratos, então o nível que você quer não é fácil, mas vai estar muito equilibrado por essas propostas, né? De clubes que estão mais organizados, com elencos mais fortes e bem estruturados, né, para a competição. E como você citou também, não vem nenhum clube com um peso, né, que é os grandes que ficam sempre na Série A e que descem como nós tivemos em 2022, né, que tinha Cruzeiro, Vasco, né, tinha Grêmio, né, então ali tinha um peso de equipes que estavam disputando a Série B grande, então eram muitas equipes, mas mesmo assim ainda, você olha as camisas dos clubes que estão hoje na Série B, você vai ver muitos que estiveram frequentemente na Série A, frequentemente, então um equilíbrio muito grande, então isso a gente sabe, vai ser equilibrado, e como você citou, Novo Horizontino no ano passado, vou dar um exemplo, ficou, acho que de 38 rodadas, 30 no G4, né, liderou por muito tempo a competição, e um dado momento, que não poderia, como eu falei, da reta final, saiu e não voltou e perdeu o acesso. Isso ninguém quer, então por isso que ela vai ser equilibrada, já deu uma demonstração aí, e de outras equipes que tiveram outros momentos, e de times que ficaram talvez assim, brigando numa zona intermediária, daqui a pouco foi subindo, caiu no G4 no momento certo e subiu. Então é o equilíbrio, você vai ter que ter o equilíbrio não técnico, tático, físico, de pontuação, mas emocional. Muito emocional, para manter o equilíbrio de performance de equipe, né, para esses objetivos. Com relação à performance da equipe nesses 3 jogos, eu acredito que a gente assim atingimos o objetivo do que eu queria. Ter uma análise individual de todos os atletas, ter uma análise coletiva da equipe, implantar algumas ideias que a gente já procurou implantar para os atletas e eles comprarem a ideia. Porque é duro quando você faz a proposta e o time ele fica, não faço, fica com receio, fica com medo, não está saindo daquela zona que a gente queria, de ousar, e passar para uma zona de ousadia. E a equipe fez, ela saiu de uma zona de conforto para uma zona de ousadia, ela foi, comprou a ideia, ela está exposta a fazer, ela está proposta a fazer. Então, isso foi o fator positivo. Então, e claro, além das melhorias físicas, né? Porque quando você sai do estadual para uma outra competição, tem sempre uma queda física. Então, aí você precisa dar um estímulo de novo de força, de potência, como o preparador físico Jorginho fez com toda a comissão técnica para os atletas. Então, melhorou também esse aspecto físico dos atletas em geral para o brasileiro agora. Boa tarde, Tencate, Igor Oliveira, Rádio Globo CBN. Como você mesmo citou aí, foram 3 semanas de muito trabalho dentro de campo, mas fora dele também. O Atlético se movimentou bastante nos bastidores, jogadores saíram, reforços chegaram. Queria saber a sua avaliação sobre essa movimentação do Atlético no mercado da bola, se você aguarda a chegada de mais reforços e como que está a situação do Alejo Cruz. O senhor conta com ele para a Série B?
Olha, na verdade, começando pela última situação da lei, uma questão mais interna, né, entre nós e direção, ainda não posso dizer nada, né, então, com relação a isso. Então, nesse momento, o atleta ele não está disponibilizado para trabalhar visando a competição, mas é um atleta que é do clube, pertence ao clube, então o clube está nos processos de verificação de negociação ou não, com as possibilidades de saída ou não, então está tudo muito ainda indefinido. Então, o que eu posso dizer é que para esse jogo inicial eu não conto com ele. Daqui a pouco, se tiver um revés, alguma mudança, a coisa ela pode tomar um rumo diferente, né? Então, é uma questão mais interna, não dá para expor muito. Com relação à vinda de atletas, a gente tem a janela até o dia 11, né? Então, até o dia 11 tem essa janela, é possível, né? E se não for possível, nós temos uma ideia, uma base com os atletas que chegaram, né, e que já estão aqui, e vamos fazer o nosso melhor para que tiremos o melhor de cada atleta e a equipe ter um molde para que a gente possa ganhar os jogos, gerar confiança e essa equipe andar. Porque é uma boa equipe, precisa pontualmente, né, de alguns setores ali a gente de contratação, até não vou falar porque eu tenho um elenco hoje sendo gerenciado, e quando você daqui a pouco aponta uma posição, o cara que está aqui, ele fala, pô, mas então não conta comigo, né? Ou já tem 3 nessa posição, ou tem um jogador nessa posição, então parece que vai sobrar para alguém aqui, né? Então eu já crio uma instabilidade no elenco. Então não é o objetivo de criar instabilidade no elenco nesse momento, então por isso que eu não vou pontuar uma posição que a gente vai contratar, mas vai ser situações pontuais mesmo para contratação. E a gente acredita que a gente pode tirar o melhor dessa equipe. O importante é sempre começar com o pé direito. É ganhando, fazer as vitórias, a partir das vitórias gera confiança, e o atleta que talvez estava oscilando, com vitórias ele passa a ter rendimento, ganha confiança e vai embora. E isso que a gente quer que aconteça nesse momento. Professor Cláudio Tencati, obrigado pela entrevista. Nessa tarde de sexta-feira, aqui no CT do Dragão, segunda tem jogo do Atlético, estreia no Brasileiro Série B. Valeu, torcedor atleticano!